Saudações, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, meu amigo Gabriel Divan. E aí, Divan, como é que estão as coisas? Abal, meu querido, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor já parou para pensar, assim, quanto tempo a gente perde com coisa inútil no dia a dia? Ai, Gabriel, é muita coisa inútil que a gente faz, né? Às vezes é no trabalho, às vezes é em casa, tipo ficar escolhendo que roupa que você vai usar, porque nada combina, ou chegar aquele momento e dizer assim, ó, vamos dar uma passadinha na camiseta antes de sair, porque tá tudo bagunçado. Eu acho que o pessoal sabe onde é que a gente tá querendo chegar, hein? Não é por nada, não. Mas, porra, cara, a passadinha é mortal, né? Ou senão aquela roupa que a gente usa uma vez já precisa lavar correndo porque ficar com um cheiro ruim, né? Marca, pizza, né? Pizza do artesão é uma coisa, né? A outra pizza, aquela não dá, né? Então, cara, o pessoal já sabe, não é nenhum segredo para os nossos ouvintes onde é que a gente tá chegando, que é na Insider, que é a roupa que não precisa passar, estamos usando nesse momento. Elas desamassam com o calor do corpo, Gabriel Divan. Não seguram cheiro e agora tu pode atestar, né, cara? Que te deixa confortável o dia inteiro. Bom, como falamos no episódio aí, tô gravando usando o Insider aqui, cara. O conforto é nota 10 e, bom, quando tu fala nisso tudo aí, né? Tá falando a minha língua. Agora nós estamos entendendo, né? Porque, claro, como alguns dizem por aí, tempo é dinheiro, né? E no final das contas é isso, cara. A gente quer praticidade, né? Porra. Exato. E para melhorar tudo, a Insider está com promoções diferentes todos os dias no mês do consumidor. Se você usar o cupom VIRACASACAS, clicar ali no nosso linkzinho que já manda para o site, com o cupom aplicado, o desconto pode chegar a 35%, Gabriel Divan. Pode chegar até 35%. Ou seja, menos tempo se preocupando com roupa, o que dá? A equação? Mais tempo para viver de boa. eu topo. Ó, não. Essa aí sim, né, cara? Essa aí é muito boa. É isso aí, galera. Entra lá no site da Insider, aproveita o desconto, veste inteligência no dia a dia. Agora sim, Gabriel Divan, bora para os salves, meu amigo. Tu tem algum salve aí pra mandar? Cara, eu tenho o salvezão aquele, né? O salve da massa, né? O salve do povo. O salve para todo mundo que nos acompanha, que vai lá e faz questão de... Pingou, brilhou o episódio todo dia, de manhã cedo, né? Tem a galera do primeiro turno, aquela, né? A gente não tem nem tempo de fazer o post de anúncio oficial, já tem uma galera que já tá ouvindo e já tá comentando e tudo mais. Então, muito obrigado, cara. Vocês atendem o nosso chamado semanal de compartilhar coisa boa e de jogar para as outras pessoas. Gente que faz um trabalho bacana, que inclusive precisa dessa divulgação. A gente está nesse barco aí, quer continuar estando, né? Quer renovar o passaporte, quer renovar o bilhete para seguir nesse barco. Então, nada melhor do que contar com uma galera que nem vocês aí. Muito obrigado, num sentido geral, mas que vai atingir, vai servir o chapéu do bem em muita gente. Muito bom. Eu tenho salves específicos aqui também, Gabriel. Olha só. Como é que é? Minas Gerais e caras específicos, é isso? Exato, né? Primeiro cara específico aqui, então, é o Gustavo Henrique, que ele nos marcou lá no Blue Sky, dizendo: ouvindo Vira Casacas enquanto me preparo para defender a tese de doutorado dia 19, famoso amanhã, que não é para aprender a lavar roupas, mas que tem o Vira nas referências. Olha que bacana, Gabriel. Eu não preciso dizer que tem que mandar para nós essa tese aí, isso, né, meu? Pelo amor de Deus, exatamente, esperando o e-mail aqui, tá? Aproveito e peço um salve pro gato Galak e pra cachorrinha Lilica comigo na foto, então, que acompanhou este post. Mas esse cara não era meio complicado? Ele não fala umas coisas meio esquisitas? O Galak? Ah, não, é o Gato Galáctico, é outro. O Gato Galáctico, esse nome só pode ser uma delícia, ora bolas. É verdade. Quem também entrou em contato com a gente foi a Marcele, que disse que nosso episódio passado estava bom demais e aproveitou para mandar um salve pro gato Wanderson. O gato lateral, né? Gato craque, né? É outro. É gatos diferenciados hoje, né? Um ponteiro. Gato ponteiro. Né? Cara, me deu vontade de comer um Galac e tomar um cafezinho preto.
Tem seu valor. Tem muito seu valor. Hein? O Fábio Moraes, ele pediu mais um salve para Sorocaba, né? Sorocaba não é Ocidente. E Gabriel Divan, Felipe Abal e Gabriel Divan fazeram uma queixa. Estimularam o uso da Sparrow Media e não citaram a Nintendo no episódio. Eu não sou um homem Nintendo, Gabriel Divan. Eu sou. É? Eu sou. Mas eu sou um Nintendo retrô, Nintendo das antigas, né? Um Nintendo que... Eu tô muito mais pra Nintendinho cachotão do que pra Switch e Zelda, o Bafo do Selvagem, né? Esse tipo de coisa. Então, o que acontece, né? Eu não tenho nenhum apreço por o que a Nintendo faz enquanto empresa no momento, até porque o que eu jogo deles já é também burlando a regra, porque eu gosto dos jogos antigos, né, cara? Eu tenho emuladores e coisas parecidas, então é um grande não salve aí pro pessoal da Nintendo, né? Marca que traz memórias afetivas muito boas para muita gente, mas que a gente tem que ficar com o pé atrás também, porque, pelo amor de Deus, cara, tá processando desenvolvedorzinho por patchzinho, não sei o que inclusive ajuda a levantar de novo a coisa, né, cara? A Nintendo tá na época lá do Napster contra a Metallica, né, velho? É mais ou menos isso. É verdade. Quem nos mandou mensagem lá no Instagram, Gabriel, foi o Lucas Milanês, que disse que já ganhou um salve espontâneo da gente, quando ele marcou a gente no Twitter que ele fez uma caminhada de 12 quilômetros em São Paulo, e eu me lembro dessa situação, e hoje ele veio pedir um salve no próximo Vira para a namorada dele, a Ludmila Giadans, acho que é assim que se fala, que de tanto me ouvir de tabela, aprendeu a ouvir sozinha, e como ela é da área jurídica, ela gosta muito do à parte, Gabriel. Então aqui, ó, né? Manda um salve, você, especial, pra Ludmila, que gosta muito da parte. Ludmila, um grande salve. Gosto muito do seu último disco, não tô brincando, né? Um grande salve aí por gostar do à parte. A gente fica muito satisfeito, muito feliz, né? Eu sei, né? Não, minha coluna não é tão interessante assim, né? Não fala de filibusteiros, né? Não fala de países inventados em lugares estranhos. Não fala, mas a gente tem um públicozinho ali cativo. Muito obrigado. É muita humildade, cara. É muita humildade. Além de tudo, é humilde, cara. Quem você deve ter visto também, que nos marcou ali depois do nosso último episódio, foi o Alexandre Nerdmaster, que mostrou lá uma fotinho da sua singela coleção de DVDs e Blu-rays, que é uma locadora, praticamente, né? Chegou a ver, Gabriel? É uma locadora e uma loja de bonequinho também, né? É verdade. Então ali, ó, invejei a coleção e está dado o salve, Alexandre. Muito obrigado, meu querido. Por fim, aqui, o Guilherme Rodrigues disse, escutando Vira Casacas e pensando na miséria do capitalismo. Valeu por me acompanhar desde 2017. Quando não? É, né? Valeu por me acompanhar desde 2017, sendo apoiador desde pouco. Estou pedindo um salve para a Penélope, que fez um ano, tinha uma foto linda da cachorra Penélope, e força para mim, porque esses concursos docentes jogam a gente muito para baixo. Mas não, tamo junto aqui, Guilherme. Não se preocupe, né? Tudo passa uma hora. Tudo passa, até as pessoas passam. Não. Tá. Pensei que tu ia falar que até a uva passa, né? Mas não, as pessoas passam no concurso, os concursos passam, as coisas passam, tudo passa. E como diria Neymar, né? Tudo passa. Gabriel, e o Guilherme é nosso apoiador faz pouco tempo aqui, mas e quem quiser ter, né, esta mesma categoria de ser um apoiador do Vira Casacas, de poder se gavar disso nas redes sociais, dizer eu apoio, esse programa está de pé graças a mim, o que faz? Olha, a gente sempre lembra que o Vira Casacas, ao contrário, né, daqueles outros sites aí que na verdade estão usando você como cobaia, produto e escravo, né, ainda que de uma forma virtualizada, a gente pode dizer com tranquilidade, Vira Casacas é grátis e sempre será. Agora, ser grátis não significa que você não pode dar uma forcinha para que ele continue grátis nesse sentido. Então, ninguém está cobrando pelo conteúdo do Vira Casacas, a gente pede para você ajudar porque o Vira Casacas precisa, porque para a gente continuar falando as coisas que a gente bem quer e que você gosta, né, de ver o dedo sendo posto na ferida, a gente precisa ser independente, a gente precisa ter nossa autenticidade. Então, aqui não tem shake árabe, não tem patrocínio que nos obriga a ir para um lado ou a ficar escondido em relação a uma certa coisa, não, a gente aqui é verdadeiro, é
cara a tapa, é autenticidade, e por tudo isso, a gente conclama os ouvintes a, quem sabe, se puderem, nos apoiarem com pelo menos R$5 mensais. Repito, é R$5 uma vez por mês. Só com isso você já nos dá um belo up. Claro, quer apoiar com mais? Fique à vontade, mas o 5 já é um número cabalístico aqui, já é um número que resolve muita coisa. Então você vai lá em www.apoia.se/viracasacas e pode também ir na orelo.cc, fazendo um login lá, se cadastrando lá, você escolhe o Vira Casacas e escolhe a sua categoria de apoio. Claro, os R$5 é o que a gente sempre pede, dá para fazer 6, dá para fazer 40, dá para fazer, né? O que você puder, o que não for pesar aí para você, é uma ajuda e tanto para a gente. Ou, né, você faz aquele apoio raiz, aquele apoio que não custa nada, que a gente já mencionou aqui. Compartilha, comenta, faz chegar o Vira Casacas em mais gente. Isso aí, né, para quem não tá podendo o cinquinho, isso aí já é uma bela de uma ajuda também. Perfeitamente, Gabriel Divan. Agora sim, meu querido, vamos deixar o Pontinho entrar, que ele tá esperando aqui fora, e vamos pro episódio. Ele tá ali na antessala, como se chama, né? Exatamente. Serviram para ele ali uma aguinha mineral com gás e uns amendoins. Uns acepipes. Vamos pro episódio. Vamos. Animal, 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 animal. Animal. Gabriel Divan! Opa, é assim? A queima-roupa em Cold Blood. A queima-roupa. Vocês que estão ouvindo não viram, mas eu estava olhando para o outro lado. Peguei no susto, é que quem está olhando diretamente para mim, sensualmente, é ele, Fabrício Pontin. E aí, Pontin, como é que você está? Oi, Abal, como é que tu tá, querido? Tô muito feliz de estar com vocês dois aí, todos lindos comigo hoje. Ah, isso são seus olhos, né? A gente tá tudo igual sempre. Não, são os seus, Não, Abal. lindo eu não sei, mas com certeza eu tô muito confortável porque eu estou vestindo inside. e que você que tá ouvindo também não viu, mas eu dei uma puxadinha aqui no tecido aqui, né, pra mostrar pros caras aqui na câmera. Tá? E voltou imediatamente à posição original. Não, voltou sem estar amassado. Não tem como voltar à posição original apenas com a mediação de instituições básicas depois do segundo nível. Eu achei que tu ia dizer que não tem porque a camisa não é mais a mesma e eu não sou mais o mesmo. Não. A gente só volta para a posição original de forma dialética, depois de passar por nós mesmos e por instituições básicas. Daí tu volta para a posição original. Mas a volta para a posição original daí é num terceiro nível, não no nível 1. Isso depois que o equilíbrio reflexivo se torna um equilíbrio reflexivo denso e o véu da ignorância já está totalmente num nível thick e não mais fino. Então as nossas descrições a respeito de justiça e de princípios básicos, elas são descrições semanticamente mais complexas, porque elas já passaram por nós mesmos e pelas instituições básicas. Mas a gente volta para a posição original. Mas daí a gente volta para a posição original como nós mesmos. Tá, mas peraí, mas o véu da ignorância, né, rawlsiano, ele é tecido com elastano e ele não retém odor? Né? Apenas depois que a gente passa pelos dois princípios da justiça e decide deliberadamente, desde uma posição universalizante, se esse é o melhor tecido para todos, considerando o princípio da diferença. Fabrício Pontin, no Vira Casaca. Tá ele. Sobre o que nós vamos conversar hoje, que é uma desgraça e que vai acabar sendo uma das razões que nós todos vamos morrer, Felipe Abal. Bom, né, na verdade a gente estava conversando em off aqui a respeito do tema, porque o Fabrício Pontinho andou postando uma coisa muito bacana ali, né, no seu Blue Sky, e daí a gente achou que merecia puxar um fiozinho disso aí pra gente conversar sobre mais coisas. Fabrício Pontinho, como é que as pessoas andam se informando atualmente, cara? E o que isso aí quer dizer a respeito do nosso momento, né? Não só Estados Unidos, como Brasil, como Suriname, Argentina e tudo mais. Então, eu acho que é muito interessante a gente estar vendo aí uma mudança no padrão de consumo de notícias que não vem de hoje, né, Abal, né, Divaí? Antes de mais nada, valeu pela parceria de pegar esse tema. A gente vai pegar um tema bem long form hoje, né? E uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria que saiu hoje, e já fazendo referência, uma matéria que saiu no Media Matters, que é um think tank de análise de mídia norte-americano, fazendo um pouco uma pesquisa agregada do que aonde os americanos estão consumindo. Então, a primeira coisa é, a televisão morreu, né? Jornalismo convencional faleceu, como a gente conhece, faleceu. Os canais de televisão faleceram.
não conseguem se comparar a nenhum desses canais, que são canais online. Então, a gente tem uma substituição e uma mudança no padrão de consumo de notícia. Esse, a gente sabe, Gabriel, a gente sabe, Abal, que foi uma morte lenta, né? A gente ouve falar dessa morte desde o início da era dos blogs. Só que agora pareceu que a era dos blogs, ela não... Diva, tu que surfa, como é que chama quando a onda cai mesmo? Agora me fugiu. Eu achei que ia dizer que tu que agora tem blog de novo, né? É quando a onda quebra, cara. Quebra, mas era isso mesmo, era a palavra que eu tava procurando. Eu não preciso surfar pra dizer isso. Não, tu surfa, não... pô, eu tava tirando, eu tava te edificando aí, pô. Não, mas assim, quando a onda quebra, né, não quebrou aquela primeira onda dos blogs o suficiente para realmente atingir o que a gente chamava de mídia hegemônica, não de verdade, porque a mídia hegemônica foi muito boa em fagocitar os blogs. Eu lembro na época que a gente achava que os blogs iam se tornar um grande instrumento de mídia independente. Rapidamente, os mecanismos de mídia hegemônica fagocitaram os blogs e todos foram incorporados para dentro dos sites da mídia hegemônica. E daí, meio que só renovou um pouco e mudou do papel para mídia online, mas continuou dentro desses canais. Só que tem uma virada de chave ali com os podcasts, né? E com os videocasts e com os canais, do qual, esse canal participa, né? Querendo ou não, Vira Casacas é isso também, mas que mudou os hábitos de como as pessoas consomem. E essa matéria que saiu, ela é estarrecedora pelos números, né? Então, os americanos estão pegando cada vez mais notícias de um ecossistema, que é um ecossistema baseado em podcasters, quase todo podcasters alinhados com uma extrema-direita ou com uma direita alternativa, né? Alternativa que, entre muitas aspas, a gente sabe o que é novilíngua dessa nova direita alternativa, libertária aí, que começa a ser representada por um cara que, quando surgiu o Divan, não sei se o Abal, mas o Divan vai lembrar, era queridinho de progressista. Quando o Joe Rogan surge, eu estava lá nos Estados Unidos quando começou o podcast dele, e o podcast dele, quando surge, é um podcast que a galera que mais ouvia era a galera progressista. Meus colegas perfeitamente progressistas, muito leitores da The Nation, gostavam do podcast do Joe Rogan, porque era um podcast bastante, sei lá, diferentão, humorístico. Como todo mundo nessa linha, o surgimento se dá a partir de um grande guarda-chuva da chamada irreverência. Que é por onde eu acho que a gente deve, por onde eu vou querer puxar daqui a pouco essa discussão, Diva. E que talvez tenha como ponto zero a necessidade de tornar e gamificar a política e gamificar o noticiário, né? Tornar o noticiário algo mais palatável, algo mais gamificável, algo mais humorístico, né? Que a gente tem, talvez, o maior símbolo disso no Jon Stewart, né? No Daily Show, que era na Comedy Central, nos Estados Unidos, e que foi um símbolo desse jogo todo aí, né, Diva? O que eu acho que a gente tem que prestar atenção? Hoje, nós temos um ecossistema de mídia, e se vocês veem os números dessa matéria da Media Matters, é absolutamente louco. Em primeiro lugar está o Joe Rogan, com 40 milhões de espectadores por show. Em segundo lugar, daí a gente tem uma série de podcasters e influencers que estão na linha bastante, né, invejável de 23 a 25 milhões de ouvintes. E dentro desses caras tem um cara que tem uma história muito parecida com a história do Joe Rogan, que é o Russell Brand, que é um influencer inglês, né? O Russell Brand, que começa também como queridinho dos progressistas, é um cara que faz uma narrativa toda de superei as drogas. Ele era um cara irreverente da MTV inglesa. Na MTV inglesa ele ficou famoso por fumar crack com a Amy Winehouse uma vez. Tipo, tinha toda uma história dele com os caras dos Libertines, tinha toda uma história dele também como um cara que se recupera, e daí ele vira um cara meio da yoga e de um progressismo tilerê, né? E desse progressismo tilerê, ele vai evoluindo ou involuindo para o quê? Para uma espécie de ecofascismo, né? E daí ele vira essa figura de um ecofascismo diferentão, de uma yoga de extrema direita, e agora ele está totalmente jogado dentro dessas teorias da conspiração mais loucas do universo. Daí fica aquela coisa, ele foi para esse mundo por quê? Né?
parte disso certamente tem a ver com a quantidade de grana que ele começou a ganhar e da recompensa que teve para esse tipo de influencer e entrar dentro desse tipo de questão. Mas, por outro lado, é muito interessante como essa irreverência, que começa como uma irreverência contrarianista em nível amplo, vira uma irreverência contrarianista com relação a, digamos assim, garantias de direitos, garantias básicas e outras coisitas más. E daí esses caras começam a abrir caminho para normalização de uma série de discursos, né? E é muito louco tu pensar que nessa faixa dos 23 a 25 milhões e depois do Joe Rogan, não tem um influencer que a gente possa dizer que não é ligado à extrema-direita. Todos eles são influencers ligados à extrema-direita. Só que todos eles têm em comum algum tipo ou de apelo para a irreverência ou apelo para um tipo de seriedade muito peculiar. Por exemplo, tem dois desses grandes caras aqui, o Jordan Peterson, que tem o podcast dele com 23 milhões de pessoas, tá? Assistindo ele. Por outro lado, o Charlie Kirk, né, que é um cara que tem 18 milhões de pessoas semanalmente assistindo ele. Gente, são números estarrecedores, né? Esses caras são caras que tentam apelar para um certo tipo de seriedade. Mas qual é o tipo de seriedade que esses caras apelam, né, Divan? Eu acho que esse é um ponto interessante. Tu falava antes, eu quero focar muito nesse ponto da irreverência como chave para esse tipo de discussão. E como essa irreverência ela está transformando a política de alguma forma. Isso não é para dizer, cara, olha só, nós estamos aqui no Vira e a gente tenta adotar uma linguagem acessível e de boa, mas ao mesmo tempo tem uma questão de como essa economia da atenção está se formulando e como a economia da atenção favorece um conteúdo que é um conteúdo que entrega uma resposta rápida, por um lado, ou uma resposta mirabolante, mas mirabolante dentro de um nexo muito peculiar. Né? Então, é basicamente por aí que eu queria começar a discussão, para depois puxar como essa discussão da irreverência e do uso desses podcasts ou da proliferação desses podcasts se conecta tanto com o problema da estrutura da economia da atenção e, por outro lado, como ela manda um sinal sobre como, umas semanas atrás, uns meses atrás, a gente falou do final do Partido Democrata, né, aqui no podcast. Mas a gente está vendo não só o final do Partido Democrata aqui, a gente está vendo, na realidade, o final de todo um modelo de falar sobre política, de falar sobre problemas políticos, de falar sobre problemas do dia a dia. Por quê? Porque também está morrendo aquele conservadorismo que era o conservadorismo mais sério. Né? A gente não tem mais uma estrutura onde nós falamos de problemas sérios de forma séria. A forma de se falar de problemas sérios virou uma forma profundamente ou infantilizada ou colocada como dentro de uma estrutura de humor, ou de confirmação de vieses imediatos. Todos eles têm em comum a tentativa de te manter dentro do teu domínio e dentro da atenção. Mesmo quando eles quebram a tua perspectiva, essa quebra é para te manter dentro de uma certa estrutura. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que alguns anos atrás, antes da Covid ainda, quando a gente fez o nosso episódio sobre a questão de teorias da conspiração, que também é um dos episódios que eu mais gostei de gravar com vocês, a gente trabalhou um pouco dessas questões também, e de como elas entram dentro da construção de subjetividade pós-moderna. Né, na pós-modernidade. E eu acho que a gente está vendo um pouco a cristalização, ou para voltar para a onda, a quebra disso. E a quebra disso também com a quebra de um modelo de mídia, de um modelo de fala, de um modelo de interação. E me interessa muito pensar isso, para as consequências disso para o debate. Né? Tudo bem, a gente pode aqui pegar um argumento bourdiano e dizer, nunca existiu esfera pública, nunca existiu um debate público, tá, isso é um delírio de liberal. Ok, mas ainda assim, a gente está vendo, eu acho, uma saturação de qualquer possibilidade de ilusão com relação a isso. E isso é muito ruim. Por quê? Porque se perde a oportunidade de discutir coisas que precisariam ser discutidas a longo prazo, com dificuldade, com calma, porque tudo tem que ser imediato, tudo tem que ter uma resposta simples. Eu lembro de uma história aqui, com ela eu passo a palavra para vocês, que o Steve Jobs, na época, contou
como se fosse uma grande descoberta, porque o Steve Jobs tinha aquela coisa que a galera da administração ama, né, da inovação ama de ser um guru, né, daí ele falava umas frases que eram uns lugar comum absolutamente banais, mas como ele estava com uma gola alta e tinha feito uns computador massa, todo mundo vai dizer, uau, o cara é um messias, né, meu Deus, vai virar um grande verme lá em Duna. Bom, e ele manda um diálogo que ele teve com o Obama, que o Obama recebeu o Steve Jobs na Casa Branca, né? E o Steve Jobs trouxe para o Obama algumas questões, e o Obama respondeu para ele dizendo, olha, Steven, tudo bem, mas para a gente conseguir fazer o que tu está pedindo para fazer, nós temos que passar por certos protocolos, as coisas não funcionam assim. Eu não puxo uma alavanca e o governo se movimenta para o que o Steve Jobs faz. E daí o Steve Jobs sai da reunião com o Obama e diz, tudo que ele consegue encontrar é problemas e não soluções. Que é uma outra forma de dizer, tem que ser tudo imediato, tem que ser tudo na hora, a solução tem que ser imediata, né? Tudo tem que poder ser reduzido ao meme, tudo tem que poder virar uma entrada no TikTok. Todos nós já ouvimos isso, né? Depois do primeiro minuto e meio, ninguém mais está vendo o teu vídeo no Instagram, pode esquecer. E tu vê as estatísticas, é isso mesmo. Mas como é que a gente consegue ter discussões sérias nesse modelo de conversa? E mais, como é que a gente consegue ter conversas sérias sobre conversas sérias quando o modelo de consumo de notícias, o modelo de consumo de política é totalmente gamificado, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso depois da gamificação da política, porque eu vejo muito da crise que a gente está passando nos Estados Unidos como diretamente vinculada a essa questão da gamificação, porque vira tudo um grande game. Divan e Abal, essa era a minha abertura aí, era meu pitch para vocês. Eu fiz o pitch longo, viu? O pessoal vai pedir para resumir, porque não cabe na, como é que chama, na talk? Como é que era aquelas talks lá que... TED Talk. Exatamente. Porra, meu, tu tá assim, ó... reinicia aí, meu, desfragmenta, faz alguma coisa aí, porque... Pois é, eu vou ficar com uma parte do que tu falou aí e vou botar um holofote nela, porque eu acho que isso é de suma importância, e eu acho que isso caracteriza basicamente um dos pilares dessa crise. Nós precisamos ter não só um espaço que está faltando, mas precisamos voltar a ter o costume de falar de assuntos sérios de forma séria. Tem que haver um ambiente, tem que haver um âmbito, tem que haver um momento em que isso acontece, porque eu vejo uma pulverização interessante, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos a nossa coluna, né, que volta e meia pinta lá na sexta-feira para vocês, que é o A Parte, onde eu sempre aviso quem está ouvindo é o seguinte, galera, num sentido bem aí preocupado, né? Preocupado com a didática da coisa. Eu digo assim, pessoal, isso aqui não pode ser nunca a única fonte de consulta que você tem com os conteúdos. Isso aqui serve para clarear, para arredondar, para desburocratizar, para tornar um pouquinho mais leve, né, e mais inteligível uma coisa para quem eventualmente não é da área ou que é da área, mas não está ligado naquele tema, daquela parte da área, né? Então eu sempre faço esse aviso. Mas ele vem junto com uma brincadeira que eu também sempre faço, que é o seguinte, você que não sabia nada sobre o tema, se vai se encontrar com pessoas que também não sabem nada sobre o tema, agora você pode fingir que sabe, né? Eu faço sempre esse alerta bem-humorado, para dizer assim, chega na rodinha agora e mente pros caras, assim, olha, andei estudando o tema e, claro, isso é tudo uma brincadeira, né? Mas a questão é, o nosso trabalho ali é tentar informar de uma maneira leve, informar de uma maneira que a pessoa que não estava sabendo de nada, que não tem nem uma escadinha para começar a subir, você oferece um pezinho para ela, oferece uma garupa, um degrau, né? E aí a coisa anda. Isso é um tipo de possibilidade de gerar conteúdo. Agora, eu estava vendo esses tempos, né, o programa da manhã, aquele que a Daniela apresenta, e eu acho assim que, ao mesmo tempo que ela presta um grande serviço, né, ela se deixa levar por um tipo de coisa que eu não sei se simplesmente é a ideia dos caras lá tentar fazer frente a isso que tu tá falando, do 1 minuto, do TikTok, da reverência, da brincadeira, porque volta e meia ela explica as coisas com didatismo e com uma história de stop motion, assim, que chega a ser comovente, cara. Esses tempos ela falou boa parte do que eu falei numa parte última ali, sobre calma,
a denúncia contra Bolsonaro e os artífices do golpe lá, ela ainda está numa fase inicial do procedimento. O que vai ser decidido agora é se a denúncia é recebida ou não. As respostas ali frente à denúncia não são para tentar condenar ou absolver ninguém, não é esse o momento. E ela foi explicando o procedimento da Lei 8038, que é o que está submetendo a essa galera aí no STF, passo a passo, mas um passo a passo assim, ó, que não entendeu quem não quis, tá? Eu acho isso muito bacana. E veja bem, a pessoa, né? Eu tenho uma coluna quinzenal ou não, né? Não sabemos agora se é quinzenal, né? Se tem outra no meio aí. Mas eu tenho uma coluna num podcast onde eu tento fazer isso. A mulher faz isso num jornal de repercussão nacional, na maior rede de comunicação nacional, né? Num canal dedicado à notícia, né? Num sentido hard. Ok, isso eu acho muito bacana. Muito bacana, porque por mais que a gente possa pensar que quem está vendo o Globo News, né, já está num patamar assim assado, não, na verdade não, na verdade a galera quer entender, a galera quer ter acesso à informação de um jeito que possa matutar alguma coisa a respeito. Agora, em outros momentos, eu vejo ela muito, muito voltada para essa coisa da brincadeirinha, e da ironiazinha. E olha, eu não vou dizer que eu não concordo com ela em vários aspectos, várias alfinetadas que ela dá, eu concordo. Agora, me passa uma coisa meio triste, assim, porque por um lado tu tá num telejornal e assim, tu sempre tem que esquivar pro viés da brincadeira. Por outro lado, o que me deixa mais aflito ainda é que parece talvez uma orientação editorial como quem diz assim, ó, o lance agora é tu ser meio irreverente, meio brincalhona, dar umas ironizadas em algumas coisas, né? Falar de um jeito meio... Por que seria uma repórter loira na televisão falar de um jeito meio povão? Mas, né? Seria alguma coisa meio assim. E às vezes eu fico nervoso porque eu fico assim, cara... a gente não tem mais nenhum espaço sob o medo de parecer elitista ou hermético ou fechado ou complicado. Não existe mais espaços de discussão de um jeito mais sério, mais qualificado. E inclusive, pessoal, isso aqui não é ser pedante nada, porque eu estou me colocando no barco de quem não entende muita coisa. Eu não entendo. Eu preciso entender, aprender coisas pra caralho. Sobre tudo, sobre coisas, inclusive, com as quais eu trabalho, com as quais eu lido, né? E não vejo nenhum problema de dizer isso. Agora, sob o medo de parecer, né, essa coisa mais fechada, as pessoas elas não colocam mais as coisas de uma maneira pesada, séria, forte, às vezes com técnica e com certas coisas que alguém vai precisar destrinchar. Não existe mais a questão do intermediário, a pessoa já quer colocar, todo mundo coloca com gracinha, ou com ironia, ou com viés escancarado, uma coisa que, e eu não digo que o jornalismo não tem viés, e nunca teve, porque sempre teve e sempre terá, mas as coisas colocam com um tipo de viés que já é uma coisa do tipo que força você a olhar para um lado e você compreender de uma certa questão e você a concordar. Então tá todo mundo viciado num tipo de informação, e a gente fala muito de fake news como o cara buscando informação e conhecimento que engaja com o que ele quer, que se acopla no que ele gosta. A gente fala muito nisso. E a gente fala também em rede social mostrando algoritmicamente para você aquilo que você desejaria. Mas a gente não fala de um outro elo dessa corrente, que é justamente o seguinte: a vontade de já produzir uma informação desse jeito. Não é que alguém pegou a informação que você gosta ou o produto que você está precisando e botou só ele na tua tela e excluiu os outros. Não. Aquela informação que vinha sobre qualquer produto para que o algoritmo escolha o que vai para você e para que você se fixe só no que vai para você, ela já está pervertida, porque na fonte já está sendo produzida uma coisa enviesada. Já está sendo produzida uma coisa que visa já ter esse caráter. Então, cara, é bastante complicado falar disso, justamente pelo fato de que falar sério virou falar chato, virou falar difícil, virou falar para não ser compreendido, né? A gente está ouvindo aí há mais de ano, todo dia, alguém numa rede social da vida ir lá dizer que o governo tem problemas de comunicação. Cara, eu até entendo quando o governo entra em alguns memes atrasados, né, para tentar chegar na rede, como o tio que chega na festa de aniversário lá, tentando falar com a ala jovem da família. Eu entendo isso. Agora, velho, não é todo pronunciamento do ministro da Fazenda que tem que ser um troço com uma piadinha, com um negócio engraçadinho. Não é toda notícia que tem que ser falada na base da risadinha. Pois é, né? E o povo pagando a luz em São Paulo. Cara, assim, ó, as coisas às vezes elas têm que ter um certo tom, porque o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central são altamente técnicos.
Não sei se são eles que todo dia tem que fazer chegar na população, e não sei se são as vias de comunicação oficial que tem que fazer chegar na população. Sempre a coisa de um jeito meio brincalhão, aí bota lá um Pokémon, e aí fala não sei o quê, e usa o meme da moda da semana. Cara, é um negócio muito, muito, muito complicado. E a gente tem que voltar a se acostumar com essa coisa de espaços sérios. Só para terminar a minha primeira fala aqui, eu queria dizer que tem uma coisa também que a gente achou que ia acontecer, mas não aconteceu na internet. Nós que somos aí algo como veteranos, né, da internet ou coisa parecida, houve um momento em que se achava que o conhecimento verdadeiro, oficial, aquele que vem das grandes notícias, das apurações, dos livros e tudo mais, a gente achou que esse conhecimento ia ser fraudado com pessoas que iam simplesmente olhar no Google, olhar na Wikipédia a coisa, né? E aí o cara ia fingir que sabia pra caralho porque ele deu uma burlada, né? Ele andou por fora da pista ali um pouquinho para poder resumir as coisas. A coisa não passou por esse estágio em tão larga escala. A coisa foi diretamente para um estágio onde o resuminho é o que há, né? O brinquedinho é o que há, a coisa mastigada é o que há, a coisa imediata é o que há. Então ninguém mais vê vídeo de 1 minuto para poder tentar aprender na hora uma coisa durante uma discussão para poder ter um consumo rápido. Finge que vai no banheiro e vê um tutorial de 1 minuto e volta cheio da razão. Não, cara, o tutorial de 1 minuto, ele é a notícia, ele é a informação, ele é o conhecimento que as pessoas querem ter. É muito impressionante. E daí, tu alinha isso a uma questão que não apenas é um vídeo de 1 minuto, é um vídeo de 1 minuto que tem que ser programado ou montado de tal forma para confirmar alguma intuição que tu tem. Mesmo que seja uma intuição contrária à tua intuição atual, mas existe uma espécie... Eu tento pensar nisso como de uma forma um pouco à la Wittgenstein, tá? Como uma espécie de jogo de linguagem. Tu tem um jogo de linguagem pré-determinado, que é o jogo de linguagem da tua verdade, de como a tua verdade ela vai operar. Tu nunca sai desse jogo de linguagem dentro dessa estrutura. Então, mesmo quando é contrário a alguma crença que tu tem, a estrutura da crença que está sendo proposta é uma estrutura imediatamente familiar para ti. De tal forma que tu não precisa sair do âmbito do que é normalizado para ti. Nesse sentido, há uma certa infantilização, porque tu nunca questiona o mundo do léxico, né, do vocabulário da pessoa que está ouvindo. Pelo contrário, ela fica dentro do mesmo paradigma. Eu não quero nerdear aqui em nível máximo, né, mas para mim entra muito dentro de uma discussão do que a gente, lá quando ainda se discutia esse tipo de vocabulário, mas se discutia em termos de mundo da vida, né? E do mundo da vida social, do mundo da vida da linguagem, que a gente espera, conforme a gente cresce, tipo, isso é muito louco de ler na sociologia, né? Quando tu lê aquela sociologia clássica do Luhmann, do Berger, construção social do conhecimento, todos aqueles textos clássicos de sociologia, uma das coisas que eles apontam é: parte do movimento social é você quebrar com as estruturas iniciais da tua representação do mundo. A tua representação do mundo, conforme tu cresce, ela tem que ser questionada. Isso é parte do processo de crescimento. A gente questiona as nossas representações do mundo e colapsa e entra em crise com essas questões. Só que a velocidade com a qual isso acontece no mundo hiperdigitalizado ou algum outro lugar comum, ela é estonteante. Então a gente tem um número de informações que vai nos atingindo e a gente tem que lidar com esse número acelerado de informações que está nos atingindo. Para que elas nos atinjam, sem que a gente entre em colapso, a gente acaba normalizando elas. Daí entra, por exemplo, a função da questão do entretenimento ou da questão de virar uma piadinha. Por quê? Porque é uma forma de novo, do ponto de vista cognitivo, a estrutura da representação, ela te diz, está tudo bem, você consegue rir disso, você consegue tornar isso algo imediatamente palatável e que tu consegue representar numa estrutura imediatamente palatável e que tu vai conseguir fazer sentido dela, e mesmo quando é alguma coisa
tipo uma teoria da conspiração super elaborada e delirante, ela também te dá uma explicação imediata para o mundo em coisas que às vezes não tem uma explicação imediata. Então tu pega, por exemplo, um tema super, super difícil, tá? Vamos pegar aquecimento global e consequências do aquecimento global. Porra, tema fudido, cara. Não tem resposta fácil para aquecimento global e consequências da mudança climática. Não tem. As respostas são complexas. Tu vai ter que ouvir um monte de gente. Tu vai ter que te acostumar com o fato que não vai ter resposta legal. E daí alguém te diz, não, isso é uma grande conspiração e na realidade é isso aqui. E o na realidade é isso aqui, ele serve como uma espécie de garantia, né, léxica, garantia semântica, que te mantém dentro de uma estrutura. Ah, ok. E baile que segue. Isso torna a gente conseguir ter discussões complexas muito difíceis. E todos nós que estamos tentando conversar, a gente se depara com esse tipo de situação cada vez mais, que é, você tenta introduzir um assunto de uma forma um pouquinho mais elaborada e você é deparado com uma resposta imediata. E mesmo a tentativa de sofisticação dentro das respostas imediatas, ela se torna mimética. Então, tu tem o quê? Tu tem o cara que parece que engoliu uma série de respostas prontas do Jordan Peterson. E daí tudo vira, e é tudo muito sofisticado. Só que tudo vira uma receitinha de bolo do Jordan Peterson, porque tá mimificado. Então o cara tá lá totalmente replicando aquele tipo de conduta. E eu não quero dar a impressão, eu sempre faço questão de dizer isso, e eu tenho dito isso em várias plataformas distintas. Tem uma questão ética nisso que nós estamos discutindo, inclusive sobre ética da informação. Só que uma ética que só serve para questionar o outro e fazer eu me sentir bem não me serve, tá? Eu acho que é muito importante quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente se colocar também como pessoas que são atingidas por esse tipo de dinâmica. A gente não está imune, eu, o Divan, o Abal, nós não estamos imunes a ser capturados por esse tipo de dinâmica. Nós também somos capturados por esse tipo de dinâmica. É a mesma coisa com a questão do identitarianismo, se vocês querem colocar nesses termos. Todo mundo está exposto a ser capturado de forma negativa por algumas dessas questões. Não é esse o ponto. A questão é o que a gente faz com o tamanho dessas redes que estão se formando e como elas estão impactando os nossos processos de cognição e apreensão do mundo. E parte disso é esse ponto que, curiosamente, né, é um ponto conservador num certo sentido. No sentido clássico, lá da Hannah Arendt, lá do Burke, enfim, que é, porra, às vezes a gente precisa ser sério. Às vezes a gente tem assunto, isso que o Divan colocou, tem assunto que não tem espaço para brincadeirinha. Tu não vai conseguir falar de taxa de juro na base da brincadeirinha. Tu não vai conseguir gamificar isso, mas, no entanto, é imediatamente gamificado. E a gamificação é uma forma de tentar capturar a atenção. Então, pega lá aqueles sites tipo o falecido, né, 538, mas o Nate Silver, né, que é um cara da estatística que trabalhava com estatística de beisebol. E o cara aplica isso para processo político. Por um lado, o cara é uma porra de um gênio. Por outro lado, o cara gamifica como a gente vê o processo eleitoral. A gente para de ver o processo eleitoral como um processo substantivo e começa a pensar nele de forma bayesiana. O que acontece se eu mudo essa palavra? Gamifica. Torna algo lúdico. Né? Tu começa a falar disso como se tu estivesse falando de um jogo de futebol. Tudo vira um grande brinquedo, uma grande brincadeira. E com isso a gente vai perdendo a oportunidade ou perdendo o sentido um pouco mais duro dessas discussões. Eu acho que essa, Gabriel, é uma virada de chave super difícil, entende, cara? E que a gente tem uma dificuldade enorme, inclusive, de se adaptar a ela. Cognitivamente. Para a geração nova, então, nem se fala. É um trabalho de formiguinha tentar fazer o processo de transição. Por quê? Porque onde é que tu encontra a informação agora? Porque parece que foi um vírus, né? Tu vai dizer, não vai ler jornal, mas o jornal... Assim, eu não quero entrar numa outra teoria, numa outra simplificação. É óbvio que tem coisa boa nos veículos de comunicação hegemônica. Eu já disse isso mais de uma vez. Eu acho a Globo News, por exemplo, um canal fundamentalmente fantástico. Fundamentalmente fantástico. Certamente, nos termos de canal de notícia 24 horas, eu faria a afirmação ousada que eu não conheço nenhum melhor que a Globo News no mundo. A Globo News tem muita merda, mas quando é boa pra caralho. Entende? Então, tem coisa reputável lá. Tem propaganda no meio, tem coisa que é obviamente plantada? Tem.
Então, mas saber discernir é um problemão, né? E daí tem um outro problema que é a competição. Por quanto tempo um canal desses consegue se sustentar num ecossistema que está favorecendo o Jordan Peterson, que está favorecendo, né, o Joe Rogan? E por que não consegue se sustentar? Ele vai ter que cada vez mais se tornar entretenimento para conseguir ficar vivo. E isso é um problema que afeta, inclusive, onde nós trabalhamos, afeta o ambiente universitário. Porque dentro do ambiente universitário, muitas vezes tu te vê enquanto professor forçado a tentar transformar discussões que são profundamente complexas e chatas em discussões simples. Só que isso não tem um jeito, cara, de explicar, sei lá, Divan, processo penal, eu não sei nada de direito, tá? Fala aí um troço que não tem como explicar e eu concordo contigo, mas assim, do ponto de vista do que eu estudo, cara, como é que você vai mimificar isso? Ah, não, mas tem que mimificar, Não, cara, você tem que fazer o trabalho de conseguir acompanhar a discussão, porque ela é uma discussão difícil, ela é uma discussão séria, né? E daqui a pouco a gente vai estar vendo o pessoal fazendo meme de como fazer cirurgia. Complica. A gente precisa ter as discussões difíceis. Só que a gente está cada vez com mais dificuldade de ter as discussões difíceis. Porque elas são imediatamente interditadas, né, por uma onda de irreverência, simplificação, meme de 1 minuto. E aí? Bom, e aí a gente fica nesse dilema, né? Eu acho bem importante isso aí, Pontinho, que tu traz, e o Divan também trouxe, a questão da gente também puxar para o nosso campo isso aí, sabe? Porque é uma coisa que a gente consegue ver em todos os lugares. Outro dia eu comentava com o Divan a respeito dessa questão de como também a gente vê muita gente utilizando até termos, conceitos de uma forma caralha completa, assim, como se explicasse muita coisa, sabe? Aquele negocinho de tu ver uma notícia e tu dar aquele repost maroto dizendo, olha aí, necropolítica, sabe? Olha aí, né? A banalidade do mal. Tu diz, porra, cara, isso são conceitos que não são para ser jogados assim para absolutamente qualquer coisa, serve em todo lugar. Tecnofeudalismo, e daí tudo está explicado nesse lugar. Porque, de novo, assim, ó, é um negócio que, cara, leva tempo e as coisas são chatas e às vezes os livros são compridos e às vezes tu tem que pegar todo o contexto da época em que foi escrito e entender quem é que foi o autor, para que foi utilizado, para ver se você pode realmente fazer aquela ligação. Não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil de fazer. Só que a gente também, né, vê essa questão assim do nosso campo de pegar e tem... Pô, né, Pontinho, esse negócio tá falando, vou explicar em algumas coisas. A coisa que mais tem no YouTube é entenda Hegel em 15 minutos. Ah, meu amigo, sinto muito, mas assim, não vai rolar. Não vai rolar. Mano, e aí entra o lance, né, que as pessoas esquecem que tem coisas que duram uma porra de uma vida e você não consegue fazer e você vai se frustrar e vai dar errado e você vai... Eu digo pro pessoal, aqui ó, uma coisa que eu sempre falo, o que vocês têm que entender é que boa parte do que é produzido é ruim. E tá tudo bem. Tu vai fracassar pra caralho em boa parte do que tu fazendo na tua porra da tua vida, mano. Tu vai produzir coisas que vão ser ruins. Eu não tenho nenhuma ilusão sobre a minha produção técnica e intelectual. Boa parte da minha produção intelectual é ruim. E ela me deu um trabalho do cacete e ficou ruim. Eu não tenho nenhuma ilusão sobre isso. Faz parte. A gente precisa entender que as coisas às vezes ficam ruins. É assim que as coisas evoluem. Tu vai precisar trabalhar com frustração, tu vai precisar trabalhar com erro, tu vai precisar trabalhar com um monte de coisa para conseguir criar coletivamente coisas sérias. Parte disso é um processo que eu vou olhar pro Divan, como já olhei pro Divan algumas vezes e disse, pô, Divan, não concordo contigo nessa porra aqui. O Divan sabe que tem um livro dele que eu discordo inteiro. Tá autografado aqui na minha estante. Eu adoro o livro, discordo do livro inteiro, cara. Acho que tá errado. Entende? Mas a gente consegue ter conversas sobre isso e consegue criar... Pro Divan olhar pra minha casa e dizer, não, Fabrício, tu que tá errado, seu merda. E a gente consegue criar em cima disso pelo menos um diálogo, um tipo de produção, algum tipo de estrutura que sai de uma normalidade. A gente aprende com isso. E eu acho importante a gente ter esses momentos. Só que daí o quanto o ecossistema de mídia que está disponível aí interdita esse tipo de discussão imediatamente. A gente teve uma experiência dessas numa live do Vira Casacas um tempo atrás, cara. Que a gente entrou numa discussão e daqui a pouco, meu Deus, essas pessoas não podem... Cara... Estão brigando. É bem por aí, sabe, Pontinho? Só a outra coisa que eu queria falar, assim, que eu acho que existe muito no nosso ecossistema e também, assim, ó, eu já tô
saturado disso aí, é o negócio do gotcha, sabe? Veja bem como os caras são hipócritas. Veja bem como ele diz tal coisa e faz outra. Velho, isso aí, assim, ó, é tudo um grande feel good, sabe? É todo um negócio que eu estou fazendo para eu me sentir bem comigo mesmo e com a minha inteligência. E isso é uma coisa que eu vejo pra caramba, né? Porque eu ia puxar aqui para outro negócio, vou passar pro Divan aqui, mas depois, Pontinho, por favor, comente sobre isso aqui também, que é o negócio seguinte, ó. O cara, né, então, que tá em azul aqui no gráfico, que tá com maior ouvida aqui depois de Joe Rogan, de Charlie Kirk, de Ben Shapiro, cara, não sei o quê, é o Trevor Noah, que é um cara de um Daily Show, né, que é um cara desses programas humorísticos exatamente que falam sobre política, que assim, ó, se tu vai ver um Jamie Oliver, se tu vai ver um Daily Show, se tu vai ver qualquer coisa, cara, é assim, ó, muito fica em torno daquele negócio. Veja como esses caras são burros. Que burrão, olha só o que ele falou. Ou esses grandes gotchas do tipo, olha, então ele diz que não gosta do Estado, hein? Mas tá fazendo contratos com o Estado. Né? O gritinho do CSI Miami, né? Bota os óculos, terminou, acabou. Se um dia eu conseguir levar essa iluminação pro outro lado, eles vão parar de votar no Trump. Vão parar o caramba. Né? Se eu mostrar aqui o que acontece com a família de bem, eles não vão mais votar no Bolsonaro. Não faz sentido isso aí, Gabriel Divan. Cara, assim, ó, eu vou dizer... eu não vou dizer que foi o momento que eu notei, porque a gente nota e desesperadoramente vem notando há muito tempo várias coisas. Agora, teve um momento que eu percebi assim, a coisa tá muito complicada, né? Tá muito complicada mesmo, né? Tem aquele rapaz que a gente pode dizer que ele não é muito, né, privilegiado, né, intelectualmente. A gente pode dizer que ele não é muito sagaz. Podemos dizer que é um cara assim, com opiniões completamente equivocadas e cada vez mais dobra a aposta nessa linha, que é o Monark. E uma vez eu estava olhando uma manifestação que... Sabe como é que chega para mim essas coisas, né? Em algum momento tu vai ver lá o programa do cara ou alguma coisa por curiosidade. Mas chega uma hora que ela só vem porque as outras pessoas mandam, né? O que também é outro problema que a gente já cansou de falar e eu não quero perder tempo falando hoje aqui, tá? Mas enfim, né? Aquela história. Eu fico feliz quando o Fabrício fala, né? Na verdade, assim, ó... muito do que ele não gostou reside em umas 4 citações da Wendy Brown lá, né, que aí faz ele anular o livro para sempre, né, e não se fala mais no assunto, né, o livro tem 100 e não sei quantas páginas, mas em algumas poucas ali eu cito a Wendy Brown e aí ele acha que não vale a pena, ele botou inclusive para apoio, né, do pratinho do negócio dos gatos ali. Não, mas, então... não, porque a Tatiana gosta muito e o livro tá em destaque, tá, então negativo, vou parar, vou tirar foto depois. Mas então assim, ó, o que acontece? Essas coisas chegam pra gente, né? Porque as pessoas retweetam, repostam, elas ficam o dia inteiro nessa, né? E eu ia dizer pro Fabrício que a minha próxima ideia é escrever um troço totalmente ruim, porque periga fazer mais sucesso do que o cara tentar fazer um troço bom, porque aí alguém vai ficar metralhando, né? E aí, de alguma maneira, eu vou ir pras paradas. Mas eu tava falando do Monark porque teve um momento lá em que, num desses processos que ele tá enfiado até a sobrancelha, porque ele só fala merda o dia inteiro, e aí tem uma coisa que esses caras aí, e vem muito desses gotcha e desse estilo americano de ser, porque os caras lá, eles têm essa mania, né? Ou o cara processa todo mundo, e tudo é processo, toda área é processo, ou o cara vem com uma lenda, que nem eu ouvi esses dias, né? Que se você escrever Zarla Cambelli e Nelif Peto, sei lá, você não pode ser processado, porque, né? Não sei de que eu estou falando aqui, né? Bair Bolsonaro, não sei, né? É uma coisa muito louca, e isso vem muito dessa cultura aí, né? De suposto direito e suposta questão processual dos filmes, né? Que os caras veem em filmes de comédia. Mas... o nosso rapaz aí, ele passou o tempo todo falando um monte de bobagem e aí ele é surpreendido por aquele fenômeno, né? Que essas pessoas parece que desconhecem, né? Olha, tu fica injuriando, tu fica principalmente caluniando alguém, isso pode trazer consequências tanto em questão de processo penal, quanto também em questão de indenização civil e uma série de outras consequências, né? Esses caras, eles descobrem isso só quando o oficial de justiça bate na porta. Aí, num desses processos aí, que o cara ficava xingando à torta e à direito o então ministro do Estado e agora ministro do STF, Flávio Dino, o cara tomou uma ruim.
E aí ele foi para uma dessas mídias dele que dá palco para ele, e ele foi dizer assim, ó, onde é que já se viu, né? E aí vinha a grande questão, que é onde eu fiquei apavorado, né? Ele falou assim, imagina um gordo desse, né? Aí, claro, porque grande parte da discussão dele com o Flávio Dino da vida é porque o Flávio Dino é gordo, né? É um argumento isso aí, aparentemente. Imagina um gordo desse, e aí ele lançou o argumento que eu fiquei apavorado. Ele disse assim, você aí que está me ouvindo, você reconhece a autoridade nesse gordo aí, nesse gordão? Você reconhece esse cara como alguém muito importante, não sei o quê? Imagina esse cara numa floresta, solto. O que ele vai fazer? Quantos dias ele vai durar? Cara, quando eu vi isso, eu fiquei me dando conta. Eu falei assim, cara, toda a vida do cara gira em torno de uns 6/7 argumentos que dizem respeito a 3/4 coisas, e uma delas é jogos de MMORPG, coisa parecida. Então, assim, o cara está conclamando as pessoas a dizer que o Flávio Dino não tem razão numa discussão, porque ele, por ser muito gordo, ele, se fosse solto numa floresta, né, ele não ia liderar nada, nem ninguém, e não ia durar, e não ia subir num cipó, e não ia conseguir alimento, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, do que esse cara tá falando, cara? É de videogame? É de programa de televisão? É de filme? É de seriado? E aí eu me dei conta, cara, ele tá falando com um monte de gente ali, que inclusive tá pautado por esse tipo de coisa, assim, do tipo, pois é, né, quem seria esse gordão aí no mundo do anarcocapitalismo? Não sei, sabe assim, ó, eu fiquei tão mal com aquilo, cara, porque eu fiquei pensando assim, velho, o tipo de coisa que um cara... E aí, velho, a gente pode falar qualquer coisa desse cara, mas a gente não pode dizer que ele não tem uma puta audiência, que ele não construiu, né, um puta nome. Então, se fizesse essa lista das bolotas aí no Brasil, por mais que hoje ele esteja um tanto quanto apagado, porque a maior exposição dele foi neutralizada, mas o cara continua importante e certamente ia ter ele lá com uns bons números aí de muitos seguidores, a ponto da gente arregalar os olhos e dizer, Então é isso, cara. Tu tem esse Joe Rogan, que é um lugar interessante, né? É o lugar onde hoje o cara que é uma espécie de presidente em exercício, em chefe dos Estados Unidos, ele pode ir lá fumar maconha, né? E assim como esse cara aí tentou fazer no Brasil, né? O cara fumar maconha na frente do delegado de polícia, o cara entrevista o secretário não sei o que do estado de São Paulo e fuma maconha. Claro, ele só não fuma maconha quando ele entrevistou o Sérgio Moro, né? Eu achei bem engraçado isso daí. Mas fora isso, a gente está percebendo que toda essa discussão, ela está extremamente pautada em alguns viés e algumas questões ali que, não digo que sejam fáceis de identificar, mas elas estão para essa linha que atinge a chamada gamificação por dois lados, né? Primeiro porque gamifica o debate, segundo porque vai buscar um público que está já, né, vidrado na lógica da gamificação para tudo, e quanto mais para debate político e outra coisa. E aí tu vai no lance da simplificação por um lado, tu vai no lance do chamado contraponto por outro, né? Olha aqui, ó. Eu vou fumar um beck aqui e vou ouvir um cara que supostamente eu não concordo. E o cara ainda vai lá, né, como quem tá tentando ganhar espaço no terreno adversário, ele não sabe que ele tá sendo um ratinho de experiência para aqueles caras que estão lá fumando maconha, entrevistando ele e galgando argumentos basicamente só para um lado. Só para um lado, porque não, ninguém vai ver esses caras aí, como tu disse, e vai votar no outro lado. Olha lá, ó, o cara tem um ponto e humilhou o cara e drop the mic e não sei o quê. É por isso que eu acho, e eu já venho há um bom tempo falando também, eu também não vou falar de novo agora, eu fico malhando essa coisa do React, porque tem pessoas que estão viciadas nesse tipo de coisa. É mais um espaço onde tu não tem informação e reflexão séria sobre coisa que interessa. É um espaço para um cara falar unilateralmente, e eu vou dizer mais, hein, de forma covarde, de forma medrosa. O cara fica falando em cima de uma manifestação do outro. Cara, uma coisa é a gente aqui comentar a notícia. Uma coisa é a gente aqui falar mal dos caras que todo mundo sabe que a gente não gosta e da ideologia que a gente sabe que a gente combate. Agora, se eu pegar uma declaração de um cara e ficar fazendo uma entrevista unilateral com ele, onde eu falo por cima dele, depois dele, preparadamente para responder tudo que ele já falou num outro contexto, e aí as pessoas me aplaudem e tudo mais, desculpe, cara, isso é uma palhaçada total, isso é mais um elo, é mais um encadeamento desse sistema todo, onde a gente está preso nessa coisa de, olha, tudo tem que ser gamificado, tudo tem que ser lacrado, tudo tem que ser na base disso, cara, e não estamos avançando para lugar nenhum, né? E aí uma coisa é simplificar didaticamente discussões para ter um tipo de contexto e um tipo
tipo de objetivo. Outra coisa é tu simplificar, supostamente de forma didática, a tua vida inteira. Atrás de piadinha e tudo mais, cara. No fim, é uma economia toda que diz respeito à questão de você passar a medir popularidade e ganhar dinheiro e atenção a partir, né, de o quanto as coisas estão mais trending ou não estão. E entra um pouco nisso, porque entra uma grande disputa sobre trendiness, né? E, de novo, entra no problema da irreverência. Cara, vejam, eu acho positivo a gente não se levar a sério, entende? Eu tento não me levar muito a sério. Eu acho ruim tu ficar o tempo todo engomadinho e, sabe... Quando a gente fala sobre ter discussões sérias, a gente não tá falando necessariamente nesse tom, mas sim de transformar tudo... De novo, eu tenho pra mim, Diva, eu quero focar nisso, porque eu tenho pra mim que o que tu tá falando volta pro problema de transformar tudo num game. Entende? Tem uma discussão onde alguém lacra e alguém é lacrado. Tem uma discussão onde alguém ganha e alguém perde. E isso, às vezes, repercute até de novo, no âmbito universitário, que os caras transformam discussão teórica em card game. Entende? Tu vê uns malucos tendo discussão teórica e parece que os caras estão jogando card. Tipo, ninguém quer entender que as coisas podem ter mais de um uso, ou podem ter uma repercussão específica, ou podem ser interessantes no momento e não tão interessantes. Não, tudo vira um card game. Eu tenho para mim que participa disso uma clara ansiedade com relação a não querer ser sério, não querer crescer. Entende? Tem muito essa vibe nessa discussão. Está tendo consequências políticas imediatas, mais uma vez, porque vamos pegar o Milley. O que é o Milley, se não um grande coroamento da política como entretenimento? O que é o Trump? O Trump é um exemplo tão incrível. O cara teve o programa mais popular da TV aberta dos Estados Unidos por uns 4 anos, o The Apprentice. Entende? E o cara traz um pouco dessa cultura de celebridade, o imediatismo da cultura de celebridade. Né? Vai lá, Bal. Pergunta, professor. O que tu vê de diferença dele com o Reagan, que também era um cara de Hollywood? Um cara que fez... Porque o Reagan fez 2 coisas muito importantes. Ele foi o primeiro presidente a já ter feito um filme com um macaco e ele tá morto. Então, eu acho que tem algumas diferenças importantes entre o Reagan e o Trump. Vamos lá. Primeiro, eu acho que sim, e é justo dizer que a moldura do Trump já está no Reagan, ok? Sim. O Reagan, por ser californiano, por ser uma estrela B de Hollywood, entendia melhor que a média as questões de entretenimento, de câmera, de olhar para a câmera. Coisa que, diga-se de passagem, o Kennedy talvez tenha inventado, né? De como falar com o público, de como se portar, essa coisa muito americana. Mas o Reagan também tinha um histórico político muito forte. O Reagan é um cara que participa do Sindicato dos Atores, é presidente do Sindicato dos Atores. É um cara que entra na política da Califórnia como uma tentativa de renovação da política californiana. Ele entra dentro de um esplendor do movimento intelectual conservador, né? Entre 2 tipos, né, de conservadorismo dentro do contexto californiano. E o Reagan representava uma renascença de um tipo de conservadorismo mais urbano, né, de superestrelas, com uma ideia de eficiência, vinculado aí a uma série de figuras do pós-guerra interessantes da economia. Tipo, ele é governador, ele concorre a presidente com uma plataforma convencional e falha, perde para o Nixon, concorre de novo, ganha, é eleito num landslide muito em decorrência do fracasso do governo Carter. Tipo, a história política do Reagan é uma história convencional, de um político convencional. Ele, como orador, talvez não fosse, mas do ponto de vista convencional de política, sim. Agora, tu quer saber quem eu acho que quebra a moldura mesmo pro Trump? E eu escrevi sobre isso lá no Substack, Schwarzenegger. Daí sim. Não existe Trump sem o Schwarzenegger. Hoje opositor, hein? Hoje opositor, mas um opositor que continua trabalhando no nível da memificação. A minha espada do Conan. Lembram? Que ele fez aquele vídeo ridículo, né? Sobre isso. Tipo, naquela linha dos Simpsons prevêem tudo, né? Claro que não dá porque o homem é austríaco, né? Mas lembra do filme dos Simpsons que chegou à presidência, o Schwarzenegger? Aí o secretário pergunta se ele leu o memorando, não sei o quê, e ele falou, I was elected to lead, not to read.
Não, e vira todo, de novo, cara, eu acho que o Schwarzenegger, ele prova uma outra coisa, que é um cara com uma história na política totalmente refratária. Qual era a grande mérito do Schwarzenegger? Ele era casado com uma Kennedy. E fazia umas declarações ali que ele começou, e tipo, ele tinha um relacionamento muito próximo com a Freedom House Foundation, né? Tanto que ele faz o documentário do Mundo é Plano, do Milton Friedman. Quem faz o documentário, né, é o Schwarzenegger, ele é o narrador do documentário do Mundo é Plano, do Friedman. Ele é da escola austríaca, se pode dizer isso? Sabe como é, né, cara? Sabe como é? A economia austríaca é toda sobre lifting, né, meu? É, tá aí, ó. Muito bom, cara. Agora, lá no documentário dele, tem ele do lado do Friedman, é muito engraçado, por causa que é ele e o De Vito, né, cara? É a mesma, assim, mesma coisa. Não, então, eu acho que o Schwarzenegger é totalmente a moldura base para o Trump. Entende? Sem Schwarzenegger não tem Trump, porque o Schwarzenegger prova que é possível. É possível algo que a maior parte dos republicanos e dos democratas seria um pouco cético, tipo, de uma grande estrela. Porque o Schwarzenegger era a maior superestrela do mundo, né, gurizada? Ele, tipo, tu pegava lá os 10 filmes com maior bilheteria da história, 5 são com Schwarzenegger. É um troço bizonho o que o cara consegue acumular e mobilizar de capital e o caralho a 4. Então, Schwarzenegger é uma figura histórica dentro de Hollywood. Histórica. E ele é eleito governador da Califórnia, the Governator. E o Governator, ele, tipo, é toda uma história super bem sucedida até, de política dentro, tanto que eles tentam mudar a Constituição, né, os republicanos, para tentar lançar ele como candidato a presidente, que teria que mudar a Constituição. Só que muitos republicanos na época mesmo eram contrários a isso. Mas eu digo uma coisa para vocês, não fosse o Trump, ia voltar esse papo, porque o Schwarzenegger queria muito ser presidente dos Estados Unidos. Muito. Claro que depois do divórcio é complicado para ele, porque o divórcio foi meio escandaloso, os americanos não gostam dessas coisas no aberto, blá blá blá. Se bem que, de novo, o Trump provou que tu pode fazer qualquer coisa na tua vida privada. Mas por quê? Porque é entretenimento. No caso do Trump, cara, tudo vira entretenimento. Olha o que era ele vendendo os carros do Elon Musk. Ele tenta tornar tudo muito fácil de ser consumido. As respostas são fáceis e imediatas. Então, de novo, eu acho que a gente vê aí uma moldura política, uma moldura discursiva que apaga um pouco a questão da seriedade. Mesmo o Schwarzenegger, por exemplo, sendo relativamente moderado para um republicano, ele mostra uma moldura de entretenimento com política, e vários caras surgem lá na alçada dele, lá acho que em South Dakota, que é um cara do MMA que é eleito lá, um desses caras do wrestling, que é eleito governador. Tu tem vários outros exemplos nos Estados Unidos desse tipo de modelo entrando, só que o Trump realmente quebra a banca, porque o Trump faz isso dentro de uma estrutura muito maior. E eu digo mais, o Trump não tivesse tentado pelos republicanos uns anos antes, talvez tivesse entrado pelos democratas, só com um outro tipo de discurso. Isso não estava muito longe de acontecer. Gente, o Trump era muito próximo do Clinton e dos dois Clintons, da Hillary e do Bill, muito próximo. Depois tem uma série de rompimentos e tudo mais. Mas esse modelo de política como entretenimento, ele acaba sendo extremamente nocivo do ponto de vista de como a gente encara as questões. Porque, por exemplo, a gente fica, a questão das taxas vai prejudicar o Trump. Olha, num ambiente racional, prejudicaria. Só que a discussão sobre taxas é super difícil, né? Ela é difícil, ela é demorada, tarifas são difíceis de entender. Sabe o que não é difícil de entender? É você falar de emprego, ou você falar de, não, mas a gente só está aplicando o que eles aplicam pra gente. É compensação. E te transformar num show. Então, o Trump deixa todo mundo o tempo todo se divertindo. Tá todo mundo entretido. Né? É um pouco ali o David Foster Wallace, né? É uma grande piada eterna, é uma grande piada infinita, uma jossa infinita. Tu fica ali dentro daquela sensação, tu não sai daquela sensação. E esses políticos, esses atores estão se fazendo muito bem esse papel. Muito bem mesmo. E daí a pergunta é, como é que você reage a isso? Eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente está tendo uma diferença fundamental, por exemplo, com a Argentina,
e com os Estados Unidos é que ainda não se criou tanto nisso, mas eu acho que dá para colocar o Bolsonaro parcialmente nessa estrutura. Não sei, o Diver estava falando um pouco disso quando a gente estava fazendo o aquecimento, né? Porque para mim o Bolsonaro ele fecha com esse tipo de modelo, mas ele também é um político convencional. Ele é um cara que está no Congresso há muitos anos, ele faz uma trajetória mais ou menos convencional. E o Marçal, né? E o Marçal. Mas o Marçal não se elegeu, né? Mas foi bem, hein? Mas não, ele foi bem, tudo bem. Ele foi bem, mas ele não se elegeu. Cara, o Trump tem uma coisa, principalmente esse Trump 2 agora, ele tem uma coisa muito engraçada, porque a gente vê ele brincando e ironizando o tempo todo, mas vocês perceberam que ele nunca sorri? Ele não sorri. E sabe o que eu tô achando? Assim, eu não tô gostando muito do seriado, confesso, assim, eu tô achando ainda meio assim. Mas como é um dos meus super-heróis preferidos, né, o Demolidor, porque a gente tem muita coisa em comum, né? Ele advoga pra pobre, ele é estabanado, é metido, é engraçadinho, e eu também, eu só tenho medo de altura, eu preciso superar isso, né? Mas, cara, eu tô olhando a série, e não sei se vocês estão acompanhando, o Vincent D'Onofrio, que aliás é um dos maiores ganhos, né, desde que começou na Netflix, a nova roupagem do Demolidor, o Vincent D'Onofrio como Rei do Crime é uma das coisas mais sensacionais do mundo, cara. É perfeito, é o cara que nasceu pra esse papel, né, e a própria questão do visual do Rei do Crime, né, ao invés de ser aquele cara gigantesco, totalmente disforme, né, de um jeito meio estranho no quadrinho, não, ele é um cara durão que veio da rua e, cara, ele tá 100% Trump, assim, porque não sei se isso aqui é um spoiler ou não, isso aqui já aconteceu em alguns arcos dos quadrinhos e já acontece na primeira episódio da temporada. O Wilson Fisk, o Rei do Crime, ele concorre a prefeito de Nova York e ganha, né? E, cara, assim, ele está num nível que ou ele ou o diretor da série, alguém disse assim pra ele, tá, meu, é o Trump o teu papel, tá? Então ele fala daquele jeito meio assim, e para, e olha pra galera, e a galera responde. Ele sabe quando a galera vai aplaudir, sabe quando a galera vai rir, e tudo mais. Ele tem um pouco mais de rejeição em Nova York, né, dado o eleitorado democrata e a desconfiança do que o Trump acabou tendo na última eleição. Mas tá muito trumpizado essa coisa. E é bem esse jogo, assim, que aí eu colocaria justamente o Bolsonaro num outro lado, né? Porque ele tá cercado desse ambiente, né? Os bolsonaristas, eu acho, como o Marçal, por exemplo, eu acho que eles estão mais nessa do que o próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, eu não vou dizer só, eu não vou resumir o cara como um idiota, né? Coisa parecida, não. Porque tem muita desperteza ali, né? Sem dúvida. Agora, ele tem uma tosqueira, assim, que faz com que talvez nem ele seja o melhor. Eu acho que o que se faz dele nesse sentido é melhor do que ele próprio, né? É uma coisa que outros costumam aproveitar muito mais, né? Então, quando eu vejo o Trump falando atualmente aquela coisa assim, ele manda aquela ironia, dá aquela paradinha, a foto dele, a foto oficial, cara, é ele olhando brabo, mas não é um brabo como quem tá brabo de verdade, é um brabo ensaiado, assim, né? É aquela coisa muito esquisita e, de certa maneira, bem escrota, assim, de um cara que ele tá jogando o tempo todo. O papel dele que levou ele ao mais um estrelato, porque esse cara vem desde anos 70 e 80, né? Oscilando entre High Society, grandes obras, cassinos e coisas que faliram, coisas que voltam e tudo mais, mas a grande questão que botou ele de novo na mídia e possibilitou inclusive essa quebra de moldura que o Fabrício falava, é o Aprendiz. E no Aprendiz, o que ele é senão um cara brabo o tempo todo, cobrando, ele cobra resultados, ele está brabo, ele xinga as pessoas na cara, e mesmo quando diz que a pessoa fez um bom trabalho, ele fala num sentido sério, como se ele fosse o chefe lá. Ele diz assim, ok, você mandou bem, depois de mim você é um dos melhores aqui. Então faz parte de toda uma questão, né, que passa por essa coisa do homenzão, macho, passa por essa coisa do intransigente, passa por essa coisa do cara que atualmente ele ganha discussões porque ele dá a largadinha mais venenosa. É um grande combo que me parece bem interessante, mas tu vê que ele foge da coisa do fumar maconha, contar anedota, não sei o que. Não, o que ele fala é sempre sarcástico e sempre direcionado a alfinetar alguém, né, mas ele fala de um modo muito sério e tudo mais. E compõe essa carapuça, né? E aí, claro que no seriado eles exploram isso com o Rei do Crime de uma maneira bem, digamos assim, rasa, né? Porque aparecem as opiniões da multidão, né? Que o Demolidor consegue escutar, porque esse é um poder que eu não queria ter, de fato, né? Ele escuta tudo que acontece no quarteirão e aí as pessoas ficam falando assim, mas pelo menos o cara resolve, né? Ele foi lá e botou o pau na mesa, esse tipo de coisa, sabe?
Então faz parte da ironia, né, lidar com isso, né. É aí que tá, em outros tempos esse personagem ironizando alguém de uma maneira tão literal, criticando alguém tão literal, talvez ele fosse dar mais pano pra manga. Hoje em dia é só mais uma coisa que tá ali, né, que aí já vão dizer, sei lá, que é cultura woke ou coisa parecida. Você falou uma coisa interessante, que tem uma outra coisa dos reality shows, o script e o pragmatismo. E essas duas questões do script e do pragmatismo, o pragmatismo é isso, você não fez certo, você está demitido, daí tu pega Dog, tu pega essa iniciativa do Musk. O que é essa iniciativa do Musk se não um grande fucking reality show? Ai, todo mundo tem que fazer 4 tarefas, manda as 4 tarefas, quem não fizer vai ser excluído na cerimônia de sexta-feira ao vivo na NBC. Entende? Tipo, é todo um jogo, é isso, é entretenimento puro. Né? Tu torna tudo muito mais uma dinâmica de puro entretenimento. E reforça isso no governo, tudo ao vivo. Por que tu transmite ao vivo uma reunião com o Zelensky, humilha ele, e tu fala como um personagem de West Wing? Você não pode humilhar o presidente dos Estados Unidos aqui dentro da Casa Branca! Aquele tipo de diálogo ridículo que tu nunca imaginou que tu ia ouvir, tipo, tu ouvia num filme tipo, ninguém fala assim na vida real, pelo amor de Deus, né? E daí, por que o cara tá fazendo isso? É uma inversão, né? O cara traz aquele negócio do entretenimento infantil. Ai, House of Cards. House of Cards é muito que nem a política, né? Não, cara, a política não é nada que nem House of Cards, é muito mais complexo. Mas daí chega um maluco e diz, você lá, o Frank do House of Cards. Sim, imediatamente pro cara que acha que aquilo é política, foi infantilizado por aquela visão de política. Que baita política, ele parece o Frank lá do House of Cards, né? Então, tem uma infantilização aí na qual o Trump surfa, e que, para não dizerem que eu estou falando só de republicanos, eu acho que o Obama surfou nisso também, no sentido que o Obama também era um cara que parecia um personagem de West Wing, né? Ele também fazia esse jogo muito bem. Tá, meus amigos, assim, ó, já que a gente tá chegando perto de um ponto, eu quero saber como é que, né, já que o Fabrício falou em surf, Gabriel Divan, como é que a gente surfa nessa onda ali? Porque assim, ó, eu vou falar pelo nosso meio, a gente não é político, Gabriel, tá? Só que, vez por outra, nós ouvimos, por exemplo, né, virar casaco é meio complicado, meio difícil, tem que ter... Uma coisa que eu gosto muito do Mark Fisher, aquele negócio assim, ó, a gente deveria trabalhar com slogans, a gente deveria ter coisa um pouquinho mais rápido. Só que assim, ó, as coisas são complicadas e eu acho que na política a gente tem que ser bem realista, né? A gente quer agora, falando de alguma coisa aqui em Brasil, por exemplo, a gente quer ganhar. Esse negócio de ficar beautiful loser ali, nossa, mas nós representávamos o não sei o que e perdemos, não me interessa de nada, né? Eu quero ganhar sempre nisso aí, o resto que se dane. Entrar nesse jogo é complicado, né? O Divan falou antes, tu pega e daí tenta fazer o anúnciozinho bonitinho do Banco Central informando que não sei o quê. Complicado, né? Falar de coisas sérias em 2 minutos, complicado. Haddad no Flow, velho, sério, assim, de novo essas merda, cara, sabe? 2025, meu. 2025 do Nosso Senhor e tá lá o cara no Flow. O Monark que o Gabriel falou agora, daí tem um, sei lá se ele se diz repórter ou alguma coisa assim, daí tava o cara, hoje vou debater com o Monark e ele vai ver todas as coisas que eu vou dizer. Então assim, a gente tá num grande, sabe, num dia da marmota desgraçado dessas coisas, e daí fica no quê? Assim, ó, vamos falar sério e deixa eu te explicar em 45 minutos por que a inflação subiu em março, em fevereiro, ou vamos pra briga de meme, cara? O que dá pra fazer? Cara, briga de meme é complicado porque, sei lá, cara, a gente assumiu, assim, que nós estamos em direção... É um ônibus que tá terminando um viaduto que termina quebrado dentro do posto fim do mundo, e a gente tá brigando pra sentar na janela com uma velhinha que tá sentada lá e tu diz, olha, não tem mais prioridade, minha velha. Cara, assim, eu não sei, eu acho isso aí muito arriscado, tá? É muito arriscado. Agora, é o que a gente falava esses dias num outro programa, né? Eu insisti num ponto que era, né, cara, se tá tudo alinhado,
tu vê como interessantemente sobra pouca coisa para os caras falarem. Se bem que a gente não pode comparar o mundo que nós estamos hoje com o mundo de sequer 4 ou 6 anos atrás, né? Porque se perdem cada vez mais pudores, ninguém está mais nem aí para nada. Né? Não existe nenhum resquício de algum tipo do duelo ter alguma regra a ser respeitada por quem vai perder eventualmente, né? Vale qualquer coisa e tudo mais. Então, assim, cara, eu acho que nesse mesmo pragmatismo que tu disse que a gente tem que ganhar, e eu acho que a gente tem que ganhar, sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que dá para pensar num a gente tem que ganhar, né, por quem já ganhou, quem está do outro lado. Ou seja, a gente tem que fazer as coisas, né, num sentido de que tenha cada vez menos coisa real para se falar. Né? Porque, por exemplo, na outra semana, quando o Lula falou aquela bobagem, né, da Glaze bonita, não sei o quê, assim, não que isso importe ou não importe para a questão política que está acontecendo ali no sentido da ação dela num ministério, se ela era ou não era a melhor escolha, o que ela vai ou não vai fazer, com quem que ela vai se reunir, que frutos ela vai extrair disso. Agora, percebe que aí tem toda uma energia jogada para esse tipo de coisa, porque assim, uma das coisas que a gente conseguiu fazer vencer a muito custo essa eleição era da cretinice do Bolsonaro, né, e de coisas como essas, né? Muita gente consegue concordar que é um cretino em algum nível. Agora, no momento em que tu fica falando isso, né, olha aqui, a gente evoluiu frente àquilo lá, tal, isso aqui, daí o Lula vai lá e diz assim, não, botei uma mulher bonita agora vai dar certo, isso aqui. Cara, isso aí ajuda a dilapidar uma meia dúzia de porcentagem de coisas que estavam na base de sustentação. Aí quando a picanha não fica do preço, né, que estava prometido, né? Ajuda a dilapidar uma outra parte. Quando tu rearranja ministério sempre para favorecer mais e mais e mais as pessoas que vão puxar o teu tapete, e já puxaram em outra época e vão puxar de novo, né? É o verdadeiro escorpiãozinho da perereca. Cara, tu começa a ver assim, ó, tu não compra uma briga contra esses caras para matar ou morrer, né? Tu, ao mesmo tempo, não está conseguindo alinhar certos planos e certas coisas para que as soluções efetivas se verifiquem. Quer dizer, não adianta, cara, a galera quer café barato e não quer pó, sabor, não sei o quê, não sei o quê. Cara, isso é coisa do tempo do Bolsonaro, a galera na fila do osso da vaca. Não é para estar acontecendo agora de eu estar comprando óleo do bagaço da quase oliva que nasceu parecida, mas na verdade é uma mamona. Não dá, velho, não dá. Então assim, cadê o argumento? Onde é que tu vai fincar a tua bandeira? Onde é que tu vai fincar o teu, né, a espora aquela para ir subir na montanha, cara? Tu vai fincar numas coisas aí que não tá bem firme, nós vamos cair, meu. Escolhe onde fincar e finca, meu, e aí vai pra guerra. Se perder, vai ser por algum outro motivo, não vai ser porque a gente acha bonito perder com os ideais, isso aqui vai ser porque perdeu, mas agora tá difícil de não perder quando tu tá vislumbrando que as coisas que eram os grandes trunfos não estão rolando. E ao mesmo tempo tu tem uma dificuldade grande aí, Ivan, que é justamente por causa da natureza que a política partidária, a política, não só partidária, mas a política mesmo, né, a política oficial toma, fica difícil ter esse debate de forma franca, porque qualquer coisa tu pode virar inimigo na trincheira, porque mais uma vez virou um grande game, e daí tudo vira um joguinho de ganhar experiência, de ganhar favor, isso e aquilo. Isso vira um problemão, né? Porque, de novo, tu acaba não conseguindo discutir pautas que deveriam ser pautas sérias. E o próprio Congresso sofre desse mal. Né? Hoje a gente tem que pensar quem é que governa esse país. De verdade, quem é que está fazendo a discussão do governo? E parte disso é tomar pautas que são pautas sérias e difíceis e que não são fáceis de mimificar. Claro, daí tu tem um problema de quem é que nada de braçada enquanto se discute os temas de forma, digamos assim, totalmente antagônicas. O que não é para dizer que não existam diferenças importantes que têm que ser discutidas. É óbvio que tem. Política de desenvolvimento é um exemplo clássico. Mas ao mesmo tempo é difícil porque tu tem que dizer, não, está tudo bem. Não está tudo bem, cara. Não, mas tem que dizer que está tudo bem porque senão o Bolsonaro volta. Bom, se você está pensando assim, o Bolsonaro vai voltar de qualquer jeito, em primeiro lugar. Pega outra semana ali, onde o Alcolumbre diz que vai trabalhar pela talvez cassação do... Porque assim, se o Lula consegue fazer uma brincadeira de péssimo tom, né, consegue vir um desse cara fazer uma merda pior, né, porque aí é uma questão de uma brincadeira ruim e uma índole, né, aí a gente compara duas coisas. Mas, cara, não é um Alcolumbre dizendo que vai caçar porque
os tempos mudaram, ninguém pode falar isso de uma mulher, a coisa vai ser assim, essa. Não, cara, é um cara tendo uma moeda de troca, tentando aparecer, tentando acenar de alguma maneira para que ele brilhe. Não é nenhum sinal de que o Congresso melhorou em nenhum sentido quando alguém fala uma merda daquelas que o outro falou lá e periga ter uma consequência que não vai ter, inclusive, né? Então... É isso, cara. Eu acho que, de novo, parte do problema, e eu vou bater nessa tecla, parte do problema da falta de seriedade é que a gente acostumou a reduzir tudo a um grande round de Street Fighter. A joguinho onde alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. A jogo de torcida. E claro que essa estrutura sempre foi uma estrutura presente na estrutura de política, mas a gente esperava que, do ponto de vista congressional, por exemplo, as coisas no momento que entrassem no Congresso mudassem. E não estão mais mudando porque houve uma contaminação. Essa contaminação era terrível. No Brasil, a gente ainda não está num momento tão ruim quanto já esteve. Mas eu gostaria de lembrar a todos, né, que teve também esse respiro durante o governo Biden nos Estados Unidos, e a reação foi trazer de volta o Trump. E eu acho que um pouco da reação o Biden era chato, ele era velho, ele era lento, ele era inefetivo, ele não era divertido. Daí ele teve inflação. Mas também vai ter inflação no governo Trump. É isso aí, é aí que eu me digo. Tem tudo isso e tem inflação. Assim como o Trump, na sua primeira versão, né, já se mostrava um canalha em vários aspectos, mas assim, até a pandemia e tudo mais, parecia que a coisa estava indo bem, né, no sentido econômico. Não, ele teria ganho. Sem a pandemia ele teria ganho. Não acho que isso é controverso. Não acho que isso é controverso. Pessoal, não sei se a gente tem mais assunto. Não, meu querido, eu acho que é isso aí. Eu acho que deixamos bastante coisa. Agora, Gabriel Divan, a gente tem que puxar as nossas dicas culturais, meu amigo. Dicas culturais que vêm para um oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa, tá chegando o café normal, tá chegando mais coisa, porque já tem pizza doce, perca o preconceito com a pizza doce se você experimentar O Artesão, tem doce de leite, geleias, toppings, geleias salgadas e tudo mais, já tem chegando uma série de coisas aí, e enfim, né? Vão vir novidades aí, o Artesão não para, e o Artesão está conosco justamente porque se você pedir o Artesão em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, você avisa que é o 20 do Vira Casacas e você não paga a teleentrega. E aí vai direto para a casa do Fabrício, o boleto, e aí ele vai ter que arrumar um outro jeito ali, né, de se virar, eu não sei, né, a comida dos gatos não vai ter downgrade, né, você pega ali o meu livro, pega o pratinho, né, separa ali e você não vai ter downgrade na comida, mas vai ter que vender alguma coisa, vai ter que vender um lustre aí, alguma coisa do tipo. Enfim, para o Artesão, portanto, o que nós temos de dica cultural esta semana, Felipe Citolin Abal? Cara, eu tô assistindo um seriado, não terminei ainda, assim, mas eu já vou dar ele de dica porque eu tô achando bem interessante. Tem umas coisas, assim, que são meio chavão no roteiro e tal, mas enfim, não é pra ser aquela grande reflexão, aquele grande negócio, assim. Mas ele é bem divertido, que é uma série que se chama Paradise, ele está nos torrents, então não sei, nem sei, eu acho, onde é que tá em qual streaming que tá. Que ideia é mais ou menos a seguinte, cara, eu vou contar só o primeiro episódio e não vou dar spoilers, 0 spoilers, isso aqui tá no trailer, tá na descrição do IMDb. O presidente é assassinado numa cidade que é bastante organizada, que é bastante pacata, parece que nada pode acontecer por um motivo muito específico, acontece a morte do presidente. E daí o cara que atua na segurança dele vai tentar desvendar este mistério que envolve gente muito rica, gente muito poderosa, e no final do primeiro episódio acontece um trocinho assim que me deixou bastante surpreso, geralmente tipo da coisa que não me agrada, mas assim, eu quero muito saber o que vai acontecer. Então, Paradise, série. Paradise. Paradiso. Pois é. Eu vou indicar, Abal, um livro que é para tirar o gosto ruim da boca, né, de uma das piores experiências que eu tive nos últimos tempos, que é durante perdidas para sempre, quase 4 horas da minha vida, eu fiquei vendo um filme chamado O Brutalista, tá? Quer dizer, um filme que assim, ó, ele tem atores de gabarito, ele tem uma grande produção, ele tem tudo para parecer um filme bacana, assim, quando você olha. Aí os problemas já começam quando, né, aquela nossa velha batalha, né,
O cara tem algo como um filme de quase 4 horas de duração, né? E aí isso já não é sinal de ser automaticamente épico, nem nada, nem é sinal de que há muita coisa para ser falada ou coisa parecida. É geralmente sinal de pretensão, de chatice, é sinal de diretores que se acham maiores do que são, é sinal de uma cronologia que vai se exibindo, né, ponto a ponto e com muita coisa sem nenhuma necessidade, e assim, é irritante, sabe? Eu tinha seguido a orientação do próprio Abal, de que o filme começa bem e não termina muito bem. Eu vou dizer outra coisa, cara, eu acho que ele começa ok e ele termina desastroso, assim, aquela segunda parte, né, se aproveita muito pouco, tem sequências gigantescas que não servem pra nada, tem um epílogo que é uma das coisas mais medíocres que eu já vi em toda a minha vida. Então, assim, resumindo, eu sou um cara que eu sou muito, muito, muito fissurado, né, por arquitetura, né, brutalista. Eu perco horas e horas e horas, né, olhando imagens e lendo sobre edifícios, principalmente, né, aquelas construções que vão misturar a ideia futurista soviética, né, com as linhas do brutalismo e tudo mais, né, é uma diversão para mais de metro esse negócio aí, cara, e eu fiquei bastante chateado com o filme, não que fosse, né, um filme pautado exclusivamente numa obra, nem nada, né, é pautado na vida do cara e das pessoas envolvidas. Mas, cara, não sei, eu achei que eu ia me empolgar mais, né? Eu acho que a única coisa que eu posso dizer que eu gostei inteiramente do filme é a forma como aparecem os créditos, assim. É muito original, é muito bonito, né? E tem uma sacada bem Bauhaus ali, né? Mas, cara, então eu vou indicar um livro que é um livro que já tem uma certa fama nesse contexto, porque é um livro não de arquitetura, mas também não só de fotografia, é um livro que explora essas questões, que é o CCCP, né? Que é o Cosmic Communist Construction Photographed, do Frédéric Chopin, né? É um livro daqueles tipo Tasking, assim, muito interessante, né? Muito bacana, né? Tem lá em casa esse livro, e a ideia é justamente essa, né? Falar um pouco sobre as construções futuristas, principalmente, né, no ambiente soviético, até que o nome faz a brincadeira com, né, o CCCP da União Soviética. E, cara, é tanta coisa louca, é tanta coisa que tu olha e diz assim, oh, meu, se isso aqui não tá na vanguarda da vanguarda da vanguarda, que não tem nem continuidade, nem tem como ter, eu não sei o que é, né? Eu fico fascinado olhando essas coisas, né? Eu gosto tanto das linhas austeras, né? E daquela coisa cinza, assim, né? Enquanto proposta, quanto eu gosto também daquelas negócios em curva e certos encaixotamentos lá que tu não sabe como é que foi feito, mas foi, né? E tá em pé até hoje, né? Apesar de que em alguns lugares está faltando manutenção. Então, esse livro do Frédéric Chopin, né? O CCCP, eu acho que, para quem gosta desse tipo de coisa, é muito melhor do que ficar vendo o Adrian Brody choramingando e fumando cigarro e choramingando enquanto fuma cigarro. Muito bom, eu não conhecia esse livro aqui, agora fui procurar o link para botar lá no nosso Instagram, no site, coisa bacana. Olha, em breve, né, tu vai ter contato com um livro aí que inclusive cita esse daí. Eu tenho impressão, os astros me dizem. Spoilers. Fabrício Pontinho, dá uma dica pra gente. Duas, então. A primeira é um artigo que a gente falou bastante hoje, durante todo a nossa conversa, que é o fim da seriedade, né? The End of Seriousness. É um artigo da Lauren Jackson, que saiu na New Yorker, e que realmente é bem interessante. É um artigo... Tem alguns momentos como talvez nós tenhamos tido meio tiozão, né? No meu tempo! Mas, no geral, eu acho que é um artigo que vale a pena ser lido. E o outro é O Fim da Expertise, do Tom Nichols. É um livro bem importante, bem interessante do Tom Nichols, tem em português, foi muito bem traduzido para o português, inclusive, que fala um pouco também, dialoga um pouco com essa questão. O Tom Nichols, que é um conservador norte-americano, bastante famoso, mas que teve uma virada muito forte nos últimos anos, e que esse livro acho que é parte dessa virada, né? A última edição do livro em inglês tem um prefácio muito louco, muito legal. Vale a pena ler o livro. É um livro que fala um pouco sobre como que essa ansiedade por imediatismo torna a especialização basicamente desnecessária e que a gente se tornou cético com relação a todo tipo de profissional especializado, com as pessoas que têm um pouco mais de cancha para falar sobre os assuntos. Por quê? Porque todo mundo na internet quer poder ter o lugar de falar, quer ter o lugar e o espaço para sua opinião. E que isso matou em grande medida a importância da especialidade. Muito bem, meus amigos.
somos homens inocentes, né, cara? Homens normais. Fabrício Pontinho. Pessoal, muito obrigado. Foi genial. Tchau, prejudicada. Tchau, pessoal. Tchau, galera.